bordando de novo. Beleza. Perfeito. O mestre hoje é o Ale, ele que vai tocando. Hoje Nós só vamos... Vai, deixa eu falar que não das cagadas. Gente, eu vou minimizar, mas eu continuo ouvindo vocês, nós já estamos no ar. Que eu vou ali na página do Espiritismo, conferir se está tudo certinho, mas já estamos no ar. E já aparece alguém aí, deixa eu ver lá. Já deu um ok aqui. Já. O mestre hoje é o Ale. Aí, ó. Ó, minha voz maravilhosa aí mais uma vez. Já saiu aí. Ótimo, excelente. Vou compartilhar para minha página aqui. Um instantinho. Gente, boa noite aos que estão chegando. Hoje uma noite muito especial para nós. Uma noite onde estamos com o nosso amigão Ale, lá de Pederneiras, Centro Espírita Amigos do Bem, a super página Amigos do Bem. Deixa eu também comentar aqui. O tema é perda de entes queridos. Então, meus queridos, vocês que já estão chegando, antes de mais nada, não se assustem com a minha imagem estar congelada. É que eu minimizei a tela, que eu estou pelo celular, e estou na página do Espiritismo Lei Tararé, dando boa noite, falando quem é o convidado. Então, não se assustem se a minha cara está feia congelada aí. Mas está tudo bem, viu? Está tudo certinho. Então, nós aqui, como sempre, fazemos aquele pedidozinho agradabilíssimo em nome da nossa doutrina. Bora compartilhar essa live. Clica aí, bota para compartilhar. Vamos fazer esse serviço para a doutrina. Nós temos para com ela esse compromisso, como nos diz o próprio Emmanuel, né? Bora fazer então? Bora compartilhar? O tema, como vocês já vão ver na tela já, é a perda de entes queridos. Um tema sempre muito recorrente nas dúvidas, sobretudo de quem está chegando agora na doutrina espírita, tema que precisa ser ventilado porque há essa necessidade sim, afinal existem ainda dúvidas da razão, do porquê, enfim, né? Agora voltei para ficar, deixa eu ajeitar aqui, muito bem, vamos ajeitar a câmera, para buscarmos o visual menos feio possível. Aí, muito bom. Gente, bora começar então oficialmente? Então vamos nós. Chegamos aqui, passamos um pouquinho das 8, estamos então em mais um encontro das Itas, esse programinha que reúne Tararé, Itapeva e Itaberá, de modo mais oficial, mas vem amigo de todo que é cidade, aqui do Paraná, Sorocaba, enfim. Temos tido segundas-feiras muito agradáveis, de muita reflexão, muito bate-papo. E hoje, quem vem conosco é esse super amigo, o Ale, da página Amigos do Bem. O Ale, hoje em dia, ele é daquele pessoalzinho que é mais conhecido que nota de R$2, por conta dessa página gigante que é o Amigos do Bem, que fez um baita de um serviço nessa pandemia. Uma página que eu particularmente já acompanhava, mas que na pandemia foi uma página a quem nós recorremos com muita regularidade, assistindo excelentes palestras, conhecemos muitas pessoas, foi uma beleza. Então o Ale vem hoje, na nossa última live de 2020, e vai falar sobre esse tema, que daqui a pouco ele vai ficar fixado na tela, perda de entes queridos. Antes de conversarmos mais um pouquinho, vamos primeiro aos nossos boa noite. Ale, seja muito bem-vindo. O seu boa noite, meu amigo. Boa. Fernando, Osório, Bruno, primeiro, nós é que agradecemos o convite. Primeiro, de antemão, né, eu estava falando com vocês fora do ar, pedir desculpas, porque era para a gente estar junto há 2 semanas atrás, e nós ficamos aqui sem energia das 6 e pouquinho da tarde, voltou às 10 horas da noite, até com a atividade que a gente tinha do projeto Chamando do Monte, nós não conseguimos fazer. Então, primeiro, agradecer muito o convite. O Fernando estava falando, a gente acaba criando realmente, eu sempre digo isso para a Ana, para minha esposa, que o que mais me agrada, dentro de uma das coisas mais importantes para mim, é que a gente acaba conhecendo, criando vínculos de amizade que talvez a gente não tivesse, se não tivesse através da doutrina, né?
E o Fernando é um, o Bruno e o Osório eu conheci a semana passada, muito rapidinho, a gente quase conseguiu falar, né? Mas é muito importante, para mim, é uma felicidade muito grande quando a gente consegue fazer esse tipo de ligação, esse tipo de interação. Maravilha, meu amigo. Que bom, maravilha. Então hoje, gente, o Alê tá cheio de energia, literalmente, hein? Tá tudo claro lá, tá tudo tranquilo hoje, tá cheio de energia. Bruno, seu boa noite, meu irmão. Boa noite, Fernando. Boa noite, Osório. Boa noite, nosso amigo Alexandre. Desculpa a nossa insistência, mas obrigadão por ter voltado aí. Agora vai. E boa noite, pessoal de casa. Estamos juntos aí há vários segundos. E a última do ano. E vai ser, não a última, vai ser muitas ainda para frente, né? O ano de 2021 acho que já está marcado pela Osana, pela Andréia, pela Isilda aí o ano inteiro. Então a gente tem uma segunda bem extensa. Boa noite a todos. Que assim seja. Osório, o seu boa noite, meu irmão. Boa noite a todos, irmãos do Espiritismo Cristão. Prazer em conhecê-lo, Alexandre. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno. Alexandre, Pederneiras lembrou um pouco a minha infância em Itararé. Quando eu era moleque aí em Itararé, caía muita energia. E nós falávamos que Itararé era uma cidade que seduz. De dia falta água e de noite falta luz. Então, tá tudo em casa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos ter uma guia espiritual hoje. Excelente trocadilho aí, Osório. Oh, meu pai. Ale, me diga uma coisa, você é natural de Pederneiras? Não, eu sou de São Carlos, Fê. E com a história, trabalhei muitos anos como técnico de voleibol. E aí viajei muito, né? Morei muito de cidade, muito fora. E acabei vindo para cá em 2009, então faz 10 anos, 11 anos que eu estou aqui já. Acabei me estabelecendo aqui. Quando cheguei aqui, não tinha nenhum contato com o centro espírita, né? Vim de São Carlos, vim de outras cidades, é difícil, né? Você fazer. E aí eu frequentei muito tempo o SEAC, aqui de Bauru. E no fim, acabei tendo contato com o centro, tem um outro centro aqui na cidade. E de lá nós acabamos. Eu sempre digo que o Amigos do Bem é do avesso, né? Nós saímos de uma. O centro foi criado através da mocidade. A mocidade existiu antes do centro. Então, é meio assim, não é muito padrão, né? Então, foi dessa maneira que surgiu o Amigos do Bem. É uma mocidade que a gente tinha e que, por necessidade de trabalho, por vontade de trabalho, por algumas ideologias, acabamos criando o centro, até pela necessidade principalmente das palestras de atendimento fraterno, o pessoal já tinha o contato. Nós há anos que já existe o Amigos do Bem. Caramba, 4 anos, é novinho, que beleza, cara. Novinho. E já tão expandido assim, porque como eu falava agora há pouco, daí a gente vai entrar de vez no tema, gente. Eu já conhecia, né, a página, já seguia, até nós estávamos mantendo contato, eu estaria pessoalmente lá em março, né, e a pandemia chegou, mas uma coisa que o Orson me disse, que nós faríamos amigos também durante essa pandemia. E eu fiz, dentre alguns amigos, o Alê é um desses amigos queridos, que nós não nos revemos ainda nessa encarnação pessoalmente, mas, poxa, a parceria, a empatia, o respeito, a consideração é impressionante. Eu gosto muito dele, tenho como um amigo hoje em dia. Então, por isso que eu estou falando tanto, que é uma alegria tê-lo aqui hoje. E, repito, a página Amigos do Bem, durante a pandemia, assim como o Orson, com toda a sua mobilização de palestras, foram as 2 que eu mais seguia, nos fizeram muito bem, realmente. Apresentaram palestras de altíssimo nível, trouxeram pessoas que nós não conhecíamos, palestras assim que, entre aspas, não eram comuns no meio espírita, como o elenco do filme do Kardec, que foi incrível. O próprio Marcelo Souto-Maior, ou seja, vocês expandiram ali, vocês arrebentaram paradigmas. Achei que foi muito massa. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado por vocês existirem. E eu imagino, né, que vocês sejam também um exemplo para nós, centros espíritas, nós somos diretores, trabalhamos em centro, a gente precisa vir para a internet. O centro tem que ter um Facebook, transmite uma vez na semana lá, alguma preleção, faz parte. Esse trem chegou para ficar. Então, Ale, uma grande alegria. Outra coisa, temos também uma novidade hoje, essa palestra está sendo compartilhada pela página Amigos do Bem. Então, Bruno,
sem gracinha hoje, hein? O negócio é sério hoje, hein? Não pode fazer feio. Hoje não terá piada. Hoje não. Hoje o negócio é bem sério, porque hoje nós estamos bem expandidos, como eu falei, hein? Então, gente... Viu, Fer? Eu só queria fazer um comentário a respeito da página. Eu sempre digo, e eu já falei isso para você, mas como você comentou comigo, até nesse sentido, eu sempre digo e insisto, nós começamos o trabalho, eu falei para vocês que nós temos quase 4 anos, né? Em março, fevereiro vai fazer 4 anos que nós realmente criamos o centro, e desde logo no comecinho das palestras públicas, nós começamos a fazer as transmissões. E como você disse, na pandemia acabou, nós tínhamos as transmissões das palestras às terças e do estudo do Livro dos Espíritos às quartas, que é assim, eu já comentei isso com você, mas acho muito importante a gente falar isso. Foi uma resistência muito grande minha fazer a transmissão do estudo ao vivo. Primeiro que é 1h30. Você fala, nossa, ninguém vai aguentar ficar 1h30 sentado na frente do computador ou do celular, mesmo antes da pandemia. E para nossa alegria, para nossa surpresa, é o maior público que nós temos. É a transmissão que nós mais temos gente, que mais participam. Se você entrar, a quantidade de comentário é muito maior do que os normais, porque a gente abriu para participar e tudo mais. E com relação à utilidade, né, Fer, Bruno, Osório, claro que nós vamos ter resistência, gente. Tem muita gente que não tem como lidar, acredita e acha que o investimento é muito caro, e não é, né? É um celular e um microfone dentro para se fazer o básico, que é o que nós fazemos. E o mais importante, né? Eu sempre digo isso, repito, as pessoas, eu falo, às vezes, o pessoal que sempre acompanha a página, a gente fala isso sempre, e que o objetivo nunca seja a quantidade de curtida ou de compartilhamento, né? Quer dizer, o grande objetivo, e por isso as parcerias que nós temos hoje com o nosso lar, que nós transmitimos juntos, nós temos parceria com o Sérgio, com o Companheiros da Luz, que ele é editor da nossa página, então ele entra e põe o que ele acha que é interessante colocar, é justamente que a gente consiga usar essa ferramenta para o lado bom. A gente fala tanto mal da internet, né? E a gente vê um uso muito indevido, muito infeliz dessa ferramenta, e quando nós temos uma ferramenta desse tipo na nossa mão, é o que nós estamos fazendo hoje, né? Quer dizer, nós estamos unindo 4 cidades que provavelmente, pessoalmente, nós não conseguiríamos fazer, e estamos fazendo, né? Então, nem pensar nisso. Eu sempre digo, e vou dar mais um exemplo, que é muito engraçado. Tem muita gente que, quando surgiu a pandemia, nos procurou, falou, olha, como é que faz, como é que tem, quem que eu convido? Então, será que se eu convidar, não vou falar os nomes, né? Depois, na hora que eu começar a pegar mais intimidade, eu entrego. Mas, será que se eu convidar tal pessoa, será que não dá mais visualização? E assim, eu vou dar um exemplo nosso, que eu já falei isso para o Fernando. Quando a gente começou a fazer as transmissões praticamente diárias, e nós começamos o projeto das parábolas, claro que a espiritualidade ajuda demais, mas nós convidamos pessoas que não eram palestrantes, nós convidamos casais para falar, nós convidamos pessoas que nunca tinham falado, e foi o maior público que nós tivemos. Então, quando nós fomos para a arte, então, foi um perrengue, assim, teve muita gente que criticou, muito menos do que elogiou, ainda bem, mas muita gente olhou e falou, mas o que vai trazer, né? Vai trazer o Marcel para falar? Ligaram para mim e falaram, mas o cara é ateu, você vai colocar na página? Eu vou. E assim foi com o Wagner, assim foi com a Sandra, que falou, não, mas eu não sou espírita, o que eu vou falar? Foi um dos melhores bate-papos que nós tivemos, quer dizer, então é nesse sentido que eu acho que tem que usar, que eu sempre falo aqui para as pessoas, que se Kardec tivesse encarnado, ele já tinha dado um baile em todo mundo com essa tal da internet, né? Se ele fez isso com carta, você imagina se desse essa internet na mão dele, né? Cara, excelente tudo isso que você disse. Gente, o Ale, ele está sendo o nosso instrutor de internet para páginas de centro nesse momento. Não se preocupa com o número de likes, se preocupa em fazer a transmissão bacaninha, ter esses equipamentos, não precisa ser coisa que é fortuna, que é cara, como ele mesmo disse. E eles fizeram escola. Amigos do Bem faz escola, com toda certeza. Sabe, Ale, eu para sempre vou ter assim lembranças muito boas de vocês, por conta das manhãs de domingo, que eu tomava café assistindo aquela palestra matinal todo domingo, cara. Oh, que delícia aquilo lá. Como eu sempre digo, Bruno, a palestra começava às 10 e eu começava a tomar café. Enquanto a palestra durava, eu também não parava de comer, que é falta de educação, né? Você parar de comer no meio enquanto alguém está falando. Eu ia comendo, eu tomava café das 10 às 11. Daí ia almoçar 4 horas da tarde. Então, Ale, de novo, cara, muito obrigado pelas dicas que você deu, muito valiosas, com toda certeza. Mas vamos ao que interessa, né, gente?
palestra hoje, do nosso amigão Alê, do nosso parceiro, do nosso querido, é perda de entes queridos. Então ele vai ficar aqui na tela. De vez em quando eu vou vir com o Osório e o Bruno, para não ficar muito isolado. Vamos só ficar nossa carinha um pouquinho ali, depois a gente sai. No final, como vocês estão acostumados, voltamos os três e a gente vai bater um papo a respeito. Vocês podem fazer perguntas, comentários, deixem exemplos. Afinal, nós somos 4 aqui porque alguém tem que puxar a fila. Tem que ter uns doidos que puxem a fila. Mas nós somos um todo. E hoje, com toda alegria, que para nós é um baita prazer, estamos também junto com a página Amigos do Bem. Estamos sendo compartilhados pela página Amigos do Bem. Por isso que eu falei que é para o Bruno ter modos. Hoje ele já falou que vai ficar bem bonitinho. Então, assim nós seguiremos. Alê, a partir de agora, meu amigo, a palavra é sua, esteja à vontade. Vamos lá. Bom, gente, o Fernando falou, vocês comentaram, vocês viram aí o tema. Nós vamos tratar de um tema que, dentro da doutrina, claro, muita gente chega nas casas, né? Muitas pessoas chegam, nos procuram a casa espírita no primeiro momento, por esse momento de dor, e não adianta. Eu sempre digo, quando eu faço essa palestra, eu brinco com muita gente, que fiz algumas vezes, muita gente pede essa palestra, né? Porque, por incrível que pareça, eu acho que nós falamos pouco desse assunto, como vários outros, né, dentro da casa, que não caberia aqui a gente citar todos, mas é um assunto de extrema importância que muita gente chega até nós, né? Muitas vezes, sem ser espírita, chega completamente desacreditado, desanimado, enfim, e acaba encontrando na doutrina espírita, que realmente nos dá essa noção, ou esse consolo que a doutrina tanto diz, que nós sempre falamos tanto, repetimos tanto, né? Que é a doutrina consoladora, e que a doutrina espírita realmente consegue nos explicar muita coisa dessa tal de morte, principalmente de perda de ente querido, né? E Kardec fala disso na obra, né? Tem uma preocupação com isso, porque, afinal de contas, nós estamos falando de imortalidade da alma, e aí quando nós olhamos, eu sempre faço esse comentário, quando nós tratamos de perda de entes queridos, quando a gente usa algum slide, alguma coisa, eu sempre coloco esse perda entre aspas, porque se nós acreditamos na imortalidade da alma, se nós acreditamos na reencarnação, nós não perdemos ninguém, né? Mas isso nós vamos conversar um pouquinho. Mas muito do que nós vamos conversar hoje está dentro do Livro dos Espíritos, na 934 a 936, para quem quiser depois aprofundar, mas muita coisa dentro da obra que fala disso, que fala sobre isso, né? Eu gosto sempre de conversar com a definição de morte, para a gente, muitos amigos que provavelmente estejam acompanhando conosco, não sejam espíritas, né? Muita gente que procura esse tema não é espírita, como a gente diz, quando chega na casa espírita, através desse momento de dor tão grande, eu sempre gosto de fazer a definição para a gente já começar a entender que é um pouquinho ou muito diferente, né, a concepção dessa morte de perda de entes queridos com o que a doutrina nos oferece. A definição de morte no dicionário é assim, ó, óbito ou falecimento, cessação completa da vida, da existência, extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa, morte de uma espécie, morte da esperança, morte de uma planta. Quando nós lemos isso, quando nós lemos essa definição no dicionário, e nós, por uma situação que tenhamos passado, nós nos separamos de um ente querido no momento do desencarne dessa pessoa, se nós levarmos o que o dicionário nos diz, fica muito complicado de nós encararmos e continuarmos em frente, né? Nós ouvimos muitas mães, principalmente, que nos procuram quando passam por essa situação. Hoje, graças a Deus, nós temos exemplos de pessoas que nos procuraram através da página, através do atendimento fraterno, através das palestras, pessoas que falam assim, nossa, eu caí por acaso na página e você estava falando disso, que hoje são trabalhadoras, que hoje acompanham os trabalhos, enfim. Mas se nós nos prendemos a essa definição de dicionário, nós vamos ficar malucos. Eu digo que aí, para um pai, principalmente, para um pai e para uma mãe, né, que eu acho que são os mais, a mãe, são as mais doloridas,
embora eu sempre diga que não dê para a gente mensurar isso, né? Mas é o que nós entendemos que é de fato. Quer dizer, para um pai, para uma mãe, para um pai, essa separação, por mais conhecimento que tenha, sempre mais complicado. Então, quando nós lemos essa definição de morte no dicionário, eu fico imaginando, tentando imaginar, que deve ser mais assustador ainda, né? Porque olha o que ele fala para a gente, né? Cessação completa da vida, da existência, extinção, ausência definitiva de alguma coisa. Quer dizer, gente, se nós entendemos que isso é verdade, fica mais complicado, né? Para quem teve a separação de um ente querido, né? Deixa eu só falar, o Fer, eles estão com a gente aí. Fer, se tiver alguma questão, alguma coisa que você quiser colocar na tela, e a gente ir comentando, sem problema, tá? É que eu falo demais, vocês vão ver só, então é bom eu não perder muito o rumo, mas se tiver algum comentário, alguém que queira falar alguma coisa, vocês quiserem colocar na página e a gente poder conversar depois, sem problema. Mas aí, para nós, a diferença que tem, né, quando nós encaramos a doutrina. A morte, segundo o Espiritismo, na palavra de Kardec, é a passagem para o verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Um corpo sem o espírito não é nada além da matéria. Mas o espírito continua como é, mesmo sem estar ligado a um corpo físico. Ou seja, o espírito não morre quando deixa o corpo no momento da morte. E aqui, esse é um comentário que a gente sempre faz, e eu brinco, e aí Osório, Bruno, Fer, depois me ajudem, porque isso eu falo qualquer dia, eu vou acabar apanhando em alguma palestra na hora que eu falo isso, porque muita gente tomou para si essa citação, e eu ouvi isso do Richard Simonetti, aqui em Bauru, que é, para mim, é um grande exemplo, foi alguém que me acolheu com muito carinho, que eu tenho um carinho muito especial, que desencarnou há pouquíssimo tempo, mas me deixou marcas muito, muito importantes em relação à doutrina espírita. Eu acho que é uma das maiores referências que nós temos no mundo, inclusive, né? E aí a frase que eu sempre digo, muita gente já se apropriou dela, e o Richard fala que o espiritismo matou a morte. Aí muita gente vai falar, não, mas quem falou isso foi o Chico, foi o Divaldo, então eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou ficar como sendo do Richard. E se não for do Richard, já está em boas mãos, está bem homenageado. Mas é esse sentido. Muda completamente a definição de Kardec e essa frase que eu cito sendo como do Richard, completamente diferente do que nós temos no dicionário ou na ciência da matéria em relação a isso por enquanto, né? São coisas completamente diferentes. Então começa aqui, para quem teve essa separação, para quem devolveu um ente querido para a realidade espiritual e ler esses dois conceitos, o que nos dá mais consolo? O que nos traz a uma realidade de que nós conseguiríamos encarar de uma maneira melhor essa separação? A primeira do dicionário, que é a extinção, morte de uma espécie completa, extinção da vida, ou a explicação dos espíritos, através de Kardec, de que o corpo não morre, que o corpo físico morre, que o espírito não. Eu continuo, o espírito não morre quando deixa o corpo físico no momento da morte. E essa do Richard, do espiritismo matou a morte. Porque é claro, né, gente, quando nós lemos esse conceito de Kardec de morte, realmente nós não podemos mais ficar como o que teve, que nós temos no dicionário, né? Eu ia ver o da Sandra. Sandro, obrigado, Sandro, pelo comentário. E aqui eu vou fazer um comentário que depois, na hora do nosso bate-papo, eu acho que é muito interessante. Nós temos, eu passei, provavelmente a maioria de nós espíritas ou não espíritas já passamos, que assim, eu sempre brinco que já me falavam, nossa, mas vocês são tudo meio metidos, né? Por que vocês falam desencarnou e não morreu, que nem todo mundo? Não é a mesma coisa? E a gente fala, não é que nós somos metidos, é que tem uma explicação, é nada, é que vocês querem falar mais difícil que os outros e tal, então por isso que vocês falam, desencarnou, não é a mesma coisa. E aí tem quando nós passamos pela situação, tem uma citação que é muito simples para a gente definir isso, para a gente quiser explicar, ou para quem quer entender principalmente, né? Morte
é a cessação da vida orgânica. Opa, então, agora eu vou dar notícia muito. Ale, você está sem áudio. Não sei o que aconteceu aí. Dá uma olhadinha aí. Sumiu um pouquinho o seu áudio. Vê se voltou, Fer. Voltou. Você ia dar uma explicação. Segue lá. Não, aí eu estou voltando na questão da morte. Então, morte, cessação da vida orgânica. Né? Então, nós vamos passar por essa situação, todos nós. Desencarnação, libertação do espírito do encarceramento do corpo somático. Ai, Alexandre, você falou que não era mais... Ó, tem muita gente falando que está sem áudio, acho que agora voltou ao normal, né, Fer? Ok. Tá todo mundo aí, que eu vi que alguém colocou que estava sem, mas acho que agora voltou ao normal, né? Voltou, Sandra está falando que voltou. Obrigado. Mas Alexandre, você acabou de falar que o cara falou para você que vocês falam tudo difícil, e agora você veio falar para mim, desencarnação, libertação do espírito do encarceramento do corpo somático. Falando que vocês vivem querendo falar difícil só para parecer que vocês são mais inteligentes? Não, essa é a explicação simples. Então, morte, cessação da vida orgânica. Todos vamos passar. E a desencarnação? Libertação do meu espírito, que é imortal, desse corpinho estragadinho que eu tenho hoje. Simples assim. Então, se alguém quiser perguntar e achar que não foi, que não se convenceu, então o que é a morte? Nós vamos passar, todos vamos morrer, todos nós vamos morrer. Mas e desencarnar? Também. Simples assim. E essa é uma coisa que a gente sempre acaba complicando, e muita gente pergunta, claro, né? Que nós sabemos que muitas pessoas que não acreditam na doutrina fazem essa pergunta ou fazem essas cutucadas para justamente tentar nos colocar em algum tipo de saia justa e tal, mas a explicação é super simples. Embora nós tenhamos alguns espíritas e palestrantes, que eu vou falar, né? Os caras estão falando tão difícil que precisava ter uns 2 dicionários junto e mais um intérprete de Libras junto para tentar ver o que a pessoa está tentando falar, né? Porque volta, vira e não fala nada do que a gente quer saber. E aí tem uma pergunta que sempre as pessoas comentam conosco. Como pensar nos entes queridos desencarnados? Né? Eu sempre digo que a primeira grande dica é pensar nos momentos felizes. Eu vou falar das 3 situações que é muito simples. Pensar nos momentos felizes. A pergunta que eu faço quando nós estamos fazendo a palestra presencial, e serve para a gente hoje aqui, no virtual também, nós gostamos de lembrar de coisa ruim? Claro que não, né? Então esse é o primeiro grande passo. Por que eu sinto saudade, né? Por que uma mãe ou um amigo, vamos diminuir o tamanho da situação, mas por que eu sinto saudade, falta de um amigo querido que desencarnou? Porque ele era ruim comigo? Que era uma mala, que vivia me atormentando na escola, na época de primário e tal? Não, porque as coisas boas, as minhas lembranças, os meus sentimentos em relação a essa pessoa que separou-se de mim nesse momento, foram boas. Então esse é o primeiro grande passo. O segundo é aquilo que eu falei lá no comecinho, pensar em termos de separação e não de perda. E aí, de novo, né, muita gente fala assim, mas o tema da palestra é perda de ente querido e agora você está falando que é para não pensar em perda. Porque nós já sabemos, nós já temos essa noção de que não é, ou já podemos ter essa noção, através do que a doutrina nos diz, de que isso é uma separação momentânea. De que, principalmente, né, o Fer Osório e o Bruno, principalmente nessa situação, nós lembrarmos que os nossos elos de amor não são rompidos. Então, esse termo de separação e não de perda é extremamente importante. Por quê? Porque tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vibro, todos os meus pensamentos, como o primeiro item, pensar nos momentos felizes, isso é o que chega para esse ente querido, para esse amigo, para esse filho, para esse pai, para esse avô, enfim, dessa maneira. E o terceiro, que eu acho, na minha opinião, é o mais complicado. Para nós ainda é o mais complicado. Confiando em Deus. Né? Eu acho que esse é o mais...
ainda para nós, muito complicado. Por quê? Porque quando você, como nós dissemos, uma mãe nos procura para falar sobre isso, nos questiona por que aconteceu isso, por que eu perdi minha filha, por que aconteceu isso com essa situação, nós, claro que isso com todo um cuidado que nós tentamos ter em relação a justificar isso, quando nós falamos que é a vontade de Deus, a doutrina nos dá, aí sim, trazendo para a nossa realidade, uma explicação muito mais racional, muito mais lógica, que não é a vontade do Pai, confiando em Deus, que é esse terceiro item que a gente citou, que esse confiando no Pai, ou que o Pai sabe o que é melhor, é muito difícil, né? Você chegar para uma mãe que se despediu de um filho, que devolveu um filho para a realidade espiritual, e falar assim, olha, é a vontade do Pai. Normalmente, a gente tem toda essa bagagem e escuta isso de quem vem de outras denominações religiosas. Quando você fala isso, meio que naturalmente, a sensação é de briga com o Pai. Eu já rompo com Deus de cara. Mas peraí, o meu filho, ele achava que era melhor ele tirar o meu filho de mim? Então, não é que ele tirou, né? Então, quando nós pensamos em Pedro, confiando no Pai, se nós temos... Eu sempre digo que esse confiar no Pai é o mais difícil para nós, ainda nessa realidade que nós estamos, porque é muito complicado eu entender já que para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu amigo, aquilo era o melhor para acontecer para o crescimento moral desse espírito. Então, esse confiando em Deus, que é esse terceiro item que a gente comentou, como pensar nos entes queridos, eu acho esse o mais difícil, porque normalmente nós ainda temos totalmente enraizados a matéria, né? Nós queremos aqui do lado, né? Nós queremos visitar, chega ao extremo do egoísmo, e aqui é egoísmo mesmo, muita gente vai olhar com cara feia aí agora na transmissão. Muitas vezes nós temos o egoísmo de deixar o pai, a mãe, ficar anos agonizando numa cama, e entendemos, gente, no primeiro momento, está ali ainda, eu consigo ver. Mas vocês concordam que isso ainda é a parte material? É a parte, eu quero tocar, eu quero sentir, eu quero ver, e já não estou mais tão preocupado com essa realidade espiritual, com o crescimento dele em relação a isso. Então é nesse sentido que nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Embora seja muito difícil nós entendermos isso, né? Mas muita gente, como eu sempre digo, tem exemplos práticos, eu sempre falo que o melhor é a gente passar para poder falar, né? E quando eu fiz essa palestra, muito tempo eu protelei em fazer. Quando eu consegui terminar, eu já mudei, claro, que eu mudei 350 vezes, eu mudo cada vez que eu vou fazer, nunca está naquilo que eu tinha programado. Foi no dia do aniversário da minha mãe, ela tinha desencarnado 6 meses, 6 meses antes, né? E fui falar disso. Então hoje eu posso falar para vocês com toda a convicção em relação a isso. Alguém vai levantar para a mãe, não é a mesma coisa que perder um filho. Tenho certeza absoluta que não. Mas é uma situação muito... Perdi os dois em 3 anos, os dois voltaram para a realidade espiritual. E o primeiro, principalmente, no caso da minha mãe, Congelou a imagem, Ale? Já está voltando, gente. Vamos ter calma. É a chuva. Aqui. Voltou aí? Nós vamos ganhar dos espíritos, você vai ver só. Os caras tentam derrubar nós, mas nós ganhamos deles, fica tranquilo. E aí, nesse sentido, gente, não sei a hora que eu parei, o exemplo que eu posso dar é no caso do desencarne da minha mãe, nós sabíamos que era um tumor muito sério e que se tivesse prolongado mais, provavelmente o sofrimento na matéria seria muito dolorido. E por mérito dela, ou por algum ajuste de conta que nós sabíamos que tinha que fazer, conseguiu acelerar o processo e desencarnou sem passar
por todas as situações que normalmente nós imaginamos e sabemos que essa doença tão complicada traz. E é o que eu sempre digo, posso falar com toda a garantia, sinto uma falta absurda, mas tenho a certeza absoluta de que naquele momento a situação que foi o melhor que tinha para acontecer pro espírito dela. E para vocês, eu não queria que fosse. Naquele momento, naquela hora você falasse assim, Alexandre, como é que faz? Vai agora, espera mais um pouco, deixa mais um pouquinho, vai. Sim, pelo menos eu posso passar todo dia na hora do almoço para dar beijo. Mas depois, na hora que você retoma a realidade, era o melhor para aquele espírito, para aquela realidade que ela tinha que passar por aquela experiência e, de repente, por mérito, ou porque era o programado em relação à melhora dela, nesse confiando no Pai, é que tinha que acontecer, era o que tinha que passar. Né? E tem um questionamento muito grande, isso serve para nós, para a gente conversar, né? Tem duas coisas muito interligadas, né? Tem muita gente que pergunta para a gente assim, mas a vida em outro plano é uma questão de fé? E aqui daria 1h30 de discussão, porque toda vez que entra nessa questão, eu acabo discutindo com meio mundo. E aí, Kardec vem nos dizer, sim, sem dúvida, mas a fé raciocinada. E aí, Bruno, Fê, Osório, eu estou, assim, dentro da doutrina espírita, dentro de palestra, dentro de estudo, eu acho que eu escuto isso 3 vezes por semana, quando não mais, da tal da fé raciocinada. E quando você pergunta para a pessoa, fala, o que é fé raciocinada? Você raciocinou para falar isso que você está falando? Como assim? Você está falando de fé raciocinada, você não raciocinou para falar isso que você está falando? E aí nós, espíritos, batemos no peito o tempo inteiro, hoje em dia, falando isso, né? Nossa, é a fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É o raciocinar e entender o que eu estou falando. E não repetir que nós temos a fé raciocinada e isso nos dá uma melhor oportunidade. Por isso que ele nos fala que a fé, com certeza, nos auxilia, mas a fé raciocinada. E ele quer nos dizer dessa fé raciocinada justamente desse exemplo, por exemplo, que eu dei da minha mãe. Provavelmente era assim, nós sabíamos que tinha um resgate grande de outras existências e que com essa doença seria doído. E não foi. Quer dizer, tem razão, alguma coisa aconteceu para trazer isso para o racional. E não nós imaginarmos que o pai estava de mau humor e fez um sofrer com câncer, né, ou levou um filho com 3 meses, com 5 anos, com 15 anos, com 20 anos, e os outros estão aí vivendo sem problema nenhum em relação a isso. Então, é nesse sentido que ele nos dá essa orientação. E, junto com isso, muita gente nos pergunta, né, se nós, espíritas, se tendo a certeza ou acreditando na continuidade da vida, nas múltiplas existências, se isso faz com que a gente sofra menos. E eu sempre digo, quando eu vou responder isso, não. E aí todo mundo fica de cabelo em pé e fala assim, espera um pouquinho. Alexandre, você está falando, você faz a palestra do Perdente Querido, a gente conversa sobre isso, e você está falando para você que não faz sofrer menos? Não, gente, não me faz sofrer menos, porque a falta que eu sinto dessas pessoas que voltaram para a realidade espiritual antes de mim, fazem falta aqui na matéria. Então não me faz sofrer menos. O que me faz, essa fé que nós citamos agora há pouquinho, que Kardec nos fala, da fé raciocinada, quando eu tenho a noção disso que eu falei da minha mãe, por exemplo, isso me ajuda a encarar a situação com muito mais coragem e com muito mais resignação. Por quê? Porque eu acho que foi importante e ela precisava passar por aquilo ali. Ela tinha que passar por essas situações, né? E o terceiro item que todas as pessoas nos perguntam, e eu cito esse exemplo, eu passo em alguns lugares que a gente fez presencialmente essa palestra, muitas pessoas nos procuram depois para conversar, que a melhor parte da palestra, o que mais faz falta hoje da presencial é isso. Muitas pessoas que chegam à casa espírita e são acolhidas e são mal orientadas, de que, olha,
eu ainda choro muito a perda da minha filha. Olha, eu ainda choro muito a perda do meu filho. Eu choro muito a perda da minha mãe. Eu ainda choro muito cada vez que eu lembro disso. Eu vou voltar no que nós comentamos agora há pouquinho, né? Por que você chora de saudade? Por que você chora de saudade? Porque você sente falta das coisas boas. Porque você sente falta do carinho. Ó, a Conceição foi um exemplo, não sei se podia falar, mas a Conceição é um desses exemplos que eu dei no começo, tá? A Conceição apareceu na página um dia que nós fizemos uma transmissão pelo YouTube, que não era rotineira, e hoje é uma das grandes trabalhadoras, e hoje está encarando com toda saudade, com toda dificuldade, mas está encarando da maneira com que ela escreveu para vocês aí agora. Então, é nesse sentido. Então, quando nós nos preocupamos com isso, nós ouvimos isso, e a Conceição é uma delas. Eu posso dar um exemplo das pessoas que a gente conhece e que nos procuram. E procuram, gente, por incrível que pareça, algumas nos falam que chegaram ao centro espírita com esse questionamento, e dirigentes ou atendentes fraternos falam, o seu choro realmente atrapalha muito o desenvolvimento espiritual do seu filho ou da sua filha. E quando eu descubro isso, me dá angústia, me dá desespero e me dá um sentimento de que nós não entendemos nada. Quem falou? Quem falou? Quem sou eu? Quem somos nós para chegar para uma mãe, para um pai, para um filho e falar assim, olha, parou, para de chorar. Já deu o seu tempo de chorar. Isso está fazendo mal para sua filha. Está fazendo mal por quê? Se eu estou chorando de saudade. Se nós acabamos de falar, e a doutrina nos diz claramente, falamos isso agora há pouquinho, que os elos de amor não se rompem, que o que eu emito é vibração, o que chega para ela são os meus sentimentos. Quando eu faço a minha oração toda noite e me lembro da minha mãe, me lembro do meu pai, me lembro de um amigo querido, e muitas vezes eu choro, quer dizer que eu estou fazendo mal em falar para minha mãe, falar para o meu pai, falar para o meu filho, falar para esse meu amigo que eu amo, que eu estou sentindo falta de estar aqui do meu lado, que faz falta eu passar todo dia na hora do almoço para dar um beijo enquanto ela está dormindo. Ela conversava 5 minutos comigo na hora do almoço que eu passava antes de trabalhar, e ela dormia no sofá. Trocaria tudo para passar todo dia na casa dela e ficar 5 minutos sentado olhando ela dormir. Então, quem disse? Quem somos nós para colocarmos medida no sofrimento do outro, na saudade do outro, gente? Que caridade é essa? Que nós, que conhecemos um pouquinho da doutrina, que tentamos entender um pouquinho da doutrina espírita, que nos colocamos à frente, às vezes, como dirigentes, como trabalhadores de atendimento fraterno, ou um trabalhador que atende a porta e recebe uma mãe que devolveu um filho para a espiritualidade e fala para ele, não está nada de chorar, para de chorar. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para poder chegar para alguém e falar, olha, para de chorar, porque você está fazendo mal para esse ente que você ama. Eu estou passando amor, gente. O que eu não posso, e talvez o que essas pessoas mal informadas, sem um aprofundamento, sem uma preocupação, um carinho com quem você está falando, queira dizer é que a minha lágrima de revolta, a minha lágrima brigando com Deus, lá que nós vamos falar das fases do luto, quando eu brigo, fico de mal, rompo com Deus por conta disso, ou ponho a culpa em alguém, ou continuo me martirizando, isso faz mal para mim, e muitas vezes para o espírito. Isso sim, por quê? Porque o que eu estou passando é o que eu sinto. Se eu tenho um sentimento de ódio por alguém que atropelou meu filho, se eu tenho um sentimento de ódio por alguém que bateu o carro bêbado e matou meu filho, e eu choro por isso, com raiva, e brigo o meu tempo inteiro, o que eu estou emitindo para essa pessoa? O sentimento que eu estou. A doutrina nos fala disso, Kardec nos fala disso o tempo inteiro, do magnetismo, da energia, e aí quando nós falamos disso, quando eu faço a minha oração e choro de saudade desse ente querido, o que eu estou emitindo para ela? Amor, meu. Eu estou passando amor. Agora, quando eu me revolto com Deus, quando eu me revolto com quem passou por essa situação e causou um acidente, causou o desencarne de alguém,
E aí eu posto textão no Facebook, ai, que saudade, hoje faz 32 dias, 32 horas que você desencarnou, mas aquele desgraçado, não sei o que e tal. O que você está passando para esse ente querido? O seu sentimento de ódio, o seu sentimento de raiva. Então, quando nós passamos amor, quando nós vibramos, quando nós choramos, muitos de nós, quem passou por essa situação, no meu momento de oração, claro que eu vou chorar. No Natal, nas datas comemorativas. Ué, mas isso quer dizer que eu estou brigando ou estou passando alguma coisa ruim para esse ente querido? Claro que não, gente. Óbvio que não. E nós estamos cansados de ver, inclusive, como nós falamos para vocês, de casas espíritas que fazem esse tipo de comentário para um pai, para uma mãe que passou por uma situação dessa. Isso não é nem falta de caridade, isso é crueldade. Você chegar para uma mãe e falar, olha, parou de chorar porque você está fazendo mal para sua filha, isso é crueldade, não é nem falta de caridade. Nós temos duas situações de como eu sempre gosto, né, de falar um pouquinho disso. É rapidinho, Fer, dá tempo? Eu só queria falar das fases do luto. Como é que nós estamos aí de tempo? Tudo bem? Esse do luto, gente, eu vou deixar só 5 fases que nós vimos, né, com vários psiquiatras e tudo mais. Então é mais rapidinho, mas só para a gente não deixar passar, que eu acho que é importante, porque é uma informação que eu acho que muita gente tem. Tá? Então eu vou passar para a gente ter uma ideia. Para muita gente que passou por isso já deve ter ouvido, né, que já conversou sobre isso, que muitos psiquiatras, muitos psicólogos tratam a morte de alguém como 5 fases do luto, né? Tem 2 pessoas que são incomuns, o Wellington Balbo, que é amigo de vocês também, e que usa sempre o exemplo dele, que é o Dr. Evaldo Assunção, que é um tananologista, que ele estuda a morte. E ele fala dessas 5 fases, e tem uma outra que muitos espíritas, muitos palestrantes, muitas pessoas usam, que é uma psiquiatra suíça, que é a dona Elisabeth Kluber, que é o livro dela é Sobre a Morte e Morrer. E, pois os dois são muito parecidas, as duas relações, né? As duas relações que eles fazem. Eles fazem nas 5 fases, mudam algumas palavras só, alguns conceitos, mas a ideia é mais ou menos a mesma. A primeira fase é a da negação. Isso todo mundo sabe. Natural negar algo que não se quer. Quando descobrimos que nós, ou um afeto, estamos numa situação de saúde delicada, vem logo o espanto e negamos. Não, isso não pode ser verdade. De forma alguma iria acontecer comigo ou com a minha família. E tem aqui uma coisa muito importante, que vai de novo de encontro com a história do não chorar. Eu vi que teve alguém que comentou, que falou que, olha, tem um prazo, né? A Leila está falando que não seja crueldade, mas a pessoa está despreparada para consolar. Leila, mas eu não posso, né? Eu não posso não estar preparado para encarar uma situação dessa se eu não estou. Eu não posso me colocar na disposição. Eu não posso oferecer uma coisa que eu não tenho, né? E a Suzete também, até ela colocou aqui, aproveitar, eu penso que tem um tempo, chorar a vida inteira, não acho que seja certo. Suzete, é aquilo que eu falei para vocês, gente, eu não consigo mensurar qual é o tempo que eu vou chorar a falta da minha mãe. Então, eu imagino a falta de um filho, né? Então, não sei, né? O Sandro está falando, estudar a morte que dá, estudarmos como viver. Nós precisamos entender o que é essa morte para estudar o que é viver, né, Sandro? Mas eu também acho que é muito melhor viver. Mas ela fala disso. E ele fala, isso quem fala, o Dr. Evaldo, que, de novo, nós não devemos aconselhar ou abortar essa fase. A única coisa que ele nos alerta, porque isso nós precisamos para passar por isso até amenizar o impacto causado pela notícia, pela situação. E aí ele vai voltar no que muita gente estava falando. Contudo, prejudicial também é permanecer nesse estágio, porque nele não tomamos decisões e não há crescimento. Então essa é a primeira fase, tá certo? Segunda fase é a da raiva. Para estar no estágio da raiva, já superou a fase da negação e admite-se a questão como algo concreto. São comuns frases assim:
mas tinha que acontecer comigo, com a minha família. Por que comigo? Não é possível, Deus não existe, Deus não gosta de mim. E quando nós colocamos Deus nessas questões, é muito complicado, né? Porque depende muito da religião e de como nós vamos encarar e como nós recebemos esses conselhos que às vezes vêm de forma equivocada, como eu disse agora há pouquinho. E o Dr. Evaldo fala para nós que essa fase também é passageira. Como as emoções estão ainda muito à flor da pele, o indivíduo irá superar e passar para a próxima fase. Terceira fase, essa, muita gente passou por essa situação, bom, todas elas, provavelmente todos vão dar os relatos que passaram, porque aí não é da doutrina, né? É um estudo científico. Terceira fase na negociação. O doutor Evaldo fala na negociação, né? E como eu falei para vocês, a doutora Elizabeth fala em barganha. Né? Uma negociação, outra barganha, mas é o mesmo sentido. Já passados os períodos da negação e da raiva, entra-se nesse campo de negociar. O indivíduo prestes a deixar esse plano físico faz promessa e o Deus negado por ele na fase anterior, raiva, agora se torna sustentável. Né? Então, olha, faça uma promessa e está tudo certo, e nós já vamos por aí. Tem muita gente já falando aqui, culpar Deus e tudo mais. O Domênico está falando, né? Se vemos a morte como revolta, culpar Deus é muito complicado, mas todos sobrevivemos. Perfeito. Bom, e aí a quarta fase, que é a da interiorização, e a doutora Elizabeth fala em depressão. Eu vou mais para esse lado da interiorização. Quando as outras três estão superadas, o indivíduo inicia um processo de reflexão sobre as razões da existência humana. No caso da partida de entes amados, surgem as lembranças do que foi vivido, momentos marcantes, sejam bons ou não. Aqui sim, vai uma coisa muito importante que o Dr. Evaldo dá como orientação, que me chama muita atenção. Nessa fase de interiorização, nessa quarta fase, deve-se ter muito cuidado por quanto pode lançar-se nos estágios da raiva novamente. Caso recordamos de coisas que falamos e não deveríamos ter dito, ou de situações em que poderíamos ter feito algo e não fizemos. Então, quando ele nos diz isso, quando eu começo a entender o que está acontecendo e tudo mais, muito cuidado para não se culpar. Nós fizemos o que estava dentro do nosso conhecimento, da nossa capacidade de entendimento, da nossa capacidade de amor, do nosso limite de sentimento. Nós somos seres imperfeitos, estamos em prova e expiação, todos praticamente no mesmo estágio. Então não nos culpemos. Eu vi que no comecinho alguém falou, acho que foi a Eva Munhoz, falou, eu fiz tudo o que eu podia para esse ente querido, é esse o sentimento que nós temos que ter. E se tiver essa situação de achar que fez alguma coisa que não deveria, eles estão vivos. Faça suas orações. Fale, olha, podia ter feito, mas naquele momento eu não sabia. Naquele momento eu não tinha condições de entender o que eu poderia ter feito naquela hora. Não carreguemos culpa maiores do que a falta que está fazendo esse ente que se separou, que voltou para a realidade espiritual. O Sandro, só não entendi, não sei se tinha alguma pergunta antes, Sandro. Poderia dizer que nesta etapa estamos passando por uma perturbação? Acho que ele está falando da terceira fase, né, Sandro? Só confirma para mim, porque como a gente já está lá na quinta, eu acho que ele deve estar falando provavelmente da segunda fase, né? Deve ser isso, imagino ele que ele deve estar falando da época da raiva. E da raiva com certeza, né? Se for isso que você está perguntando, com certeza nós estamos passando por uma perturbação que também é normal, né? Há de convir que nós estamos nos separando. Sobre a negociação. Sobre a negociação em perturbação, não, né, Sandro? Porque aí, na verdade, na negociação, eu já entendi. Eu passei já pela fase da raiva e da negação. Eu já entendi o que está acontecendo e eu começo a negociar com Deus e falar assim, olha, mas cuida dele aí,
quando nós temos outras crenças, olha, será que ele foi para o céu? Estou fazendo minhas promessas aqui, mas leva ele para o céu, em vez de deixar ele para o inferno. Para nós espíritas que não acreditamos mais nessa situação, façamos as nossas orações para que ele esteja bem acolhido e seguindo o caminho dele. Né? Esse é o mais importante. E como eu estava falando na quarta fase, nessa fase que eu acabei de comentar, só ele dá essa orientação e acho de extrema importância nós termos esse cuidado, de não carregarmos culpa, porque a nossa dor da separação já é muito grande. Então façamos, nós temos que pedir, a gente acredita que temos que pedir desculpa por alguma coisa que fizemos ou não fizemos, que poderíamos ter feito de maneira diferente, faça. Eles estão vivos, eles estão sentindo, eles estão ouvindo. Quando nós fazemos as orações, chegam até eles. Mas não carreguem culpa em relação a isso. Era um momento que eu ainda não sabia. Era um momento que eu ainda não tinha aprendido. Nós estamos em fase de aprendizado, gente. Nós estamos numa realidade de prova de expiação. Não consigo, não sou perfeito e com certeza cometi equívocos dos mais variados, com minha mãe e com meu pai. Mas a minha oração, ó, lembra tudo aquelas bobagens? Ainda continuo fazendo um monte, mas me perdoa, porque eu ainda não tinha entendido que era para não fazer. Aliás, eu gostava de cometer aqueles equívocos ainda, porque eu não tinha aprendido. E a quinta fase, que é a última que eles citam, é a da aceitação. E aí, vamos com cuidado, né? Porque senão a gente vai apanhar já de cara. A aceitação é vivida pelas pessoas que passaram por todas as outras fases e souberam compreendê-las, mesmo a custo de lágrimas e sofrimentos. Essa fase celebra a vitória de nós mesmos. É o entendimento de que há coisas na vida que nos escapam ao alcance, pois insondáveis são os desígnios do Pai. E aqui vale uma coisa muito importante. Muito longe de ser uma prostração. Trata-se de resignação ativa, que compreende o que pode e o que não pode ser mudado. E a partir daí prossegue o seu caminho trabalhando sempre, aqui ou na outra realidade. Então, quando nós falamos da aceitação, não é que a gente, então tá tudo certo. Nós estamos falando de esperança toda semana, o esperança não é para ficar esperado, sentar e ficar esperando. Né? E aqui é a mesma coisa, da aceitação não é se prostrar e achar que está tudo certo. Olha, e alguém falar para você, mas você não está mais sentindo falta do seu filho? Claro que eu estou. Mas eu já entendi que foi o que a Conceição comentou agora há pouco. Eu hoje descobri que era o melhor para ela. Embora sinta falta ainda, sinta muita tristeza, ela liga para a gente, nessa época de Natal é muito mais difícil, claro que é. E nós vamos falar o que para ela? Não, para, Conceição, não liga para isso, não. É uma data normal, não é, não. Nós sentimos falta, ficamos mais sensibilizados, enfim. E aqui muito importante, porque nós falamos aquela história do tempo, e os dois fazem o mesmo comentário. As fases do luto não possuem um tempo definido para acontecer. Depende da perda e da pessoa. Elas não ocorrem em ordem e sim podem misturar-se, ir e vir em diversos momentos. Também nem todas as pessoas passam por todas elas. Então é extremamente importante nós entendermos isso. Né? Claro, eu vou fazer um comentário agora, e aí eu sempre digo que as pessoas que podem falar são as pessoas que passaram com muito mais firmeza a respeito da situação que cada um passou, do que para quem não viveu. Por isso que eu cito os dos meus pais, que essa eu já tive que encarar. Mas, com relação a esse tempo, eu vou citar uma pessoa que nós gostamos muito e aprendemos demais, que é a Célia Diniz. E ela devolveu 2 filhos, né? Para quem não conhece a história da Célia, ela devolveu 2 filhos, o Theo pequenininho e a Mariana com 26 anos de idade. Então, as mães de Chico Xavier são a maior prova que, independente da religião, não haverá vida amor. Leila, foi sem querer, hein? Eu comentei falar da Célia aqui, que é uma dos personagens das mães de Chico do filme, e você vê esse comentário. E a Célia nos diz uma coisa muito importante e muito dura. Todas essas fases são comprovadas cientificamente.
estudadas pela psiquiatria e pela psicologia. Não é só acaso, nós não estamos só usando a doutrina espírita para usar esse aspecto. Mas ela, claro, vai de encontro com o que alguém comentou agora há pouquinho ali atrás. Quando chega num determinado ponto, a Célia não é o Alexandre. Se alguém for brigar, eu passo o WhatsApp dela, a página do Facebook dela, para vocês não brigarem comigo. E a Célia que devolveu 2 filhos, o Telzinho com 3 anos e a Mariana com 26, ela fala que chega em muitos casos que nós nos tornamos vítimas, e a palavra que ela fala é a mais assustadora, e agora as pessoas vão me bater, de que nós fazemos birra, que nós já conseguimos passar pelas 5 fases, que são o que a psiquiatria faz, e nós fazemos birra com o pai. E aí eu estou usando o exemplo de alguém que devolveu 2 joias para a realidade espiritual. Então, nesse sentido que nós falamos, né, de que, claro, que nós não temos como mensurar qual é o tempo do luto, mas nós não podemos nos prostrar, nós não podemos nos entregar. É nesse sentido que as 5 fases que eles nos citam, que são muito parecidas, são para a gente. E para encerrar para a gente o bate-papo, eu adoro essa situação, Fer, Osório e Bruno. Que sentimento predomina na hora da morte? Olha o que Kardec vem nos dizer para... Assim, eu acho que quando eu faço essa palestra, eu me emociono muito quando eu faço isso, porque ele fala 3 situações de novo. A dúvida para os céticos que são descrentes de tudo. O medo para os culpados. Eu estou no segundo grupo. A esperança para os homens de bem. Esse é o sentimento que todos nós vamos nos encaixar. Ou nós somos céticos, somos ateus, ou não acreditamos em nada, então é uma dúvida. Ué, o que será que eu vou encarar? O medo, que eu falei que todo o meu grupo, para os culpados, que eu já sei de muita coisa que não devia estar fazendo e ainda faço. E a esperança para os homens de bem. Gente, e essa esperança para os homens de bem, para a gente chegar e procurar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a definição de homem de bem. Gente, é isso. O bate-papo era esse. Passei de novo, passei um pouquinho do horário, mas era o que a gente tinha para a gente conversar, para falar um pouquinho do tema. Essas 5 fases, como eu sempre digo, eu acho que é sempre muito importante para a gente entender. Muita gente questiona, né, como é que é, e aí não é, vou repetir, não é da doutrina espírita, né? Eu acho que se encaixa muito no que nós acreditamos, do que a doutrina nos mostra, mas é um estudo científico, né, por psiquiatras e psicólogos, principalmente esses 2, que tratam muito desse assunto, né, que aprofundam muito. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção, até para a gente se basear. Kardec nos diz que é para ficar com a ciência, então vamos usar e abusar do que nós temos realmente disso para poder usar e confirmar o que a doutrina nos diz, né? Essas 5 fases vão muito de encontro com tudo que a gente conversa quando a gente fala em relação a desencarne de alguém ou a perda de ente querido. Ale, meu querido, excelentes reflexões você nos trouxe. Acho que, se deixar, a gente ficaria até de madrugada aqui agora batendo papo. É o último programa do ano, então hoje está tudo liberado. Antes de eu trazer algumas reflexões a respeito, eu queria mandar um super abraço e agradecer a 4 criaturas que eu também já considero amigas, que são da página aí do Amigos do Bem, que eu até anotei aqui: a Valéria, a Ana, o Camilo e o Edmilson, que o tempo todo estão interagindo. Eu fui acompanhando aqui, como sempre. Gente, prossigam, muito obrigado, viu, por tudo que vocês fazem, pelos comentários bem-humorados, esclarecedores. Parabéns, continuem. Vocês são ponta firme, é um prazer tê-los aqui, de algum modo, interagindo com a nossa região hoje. Beijo para vocês. Ale, eu queria começar minhas singelíssimas reflexões trazendo um pedaço desse livro, No Roteiro de Jesus, livro da FEB, né, psicografado pelo Chico. São histórias deixadas pelo nosso irmão X. Em certa história, Jesus Cristo foi chamado para trazer à vida uma menininha, filha de um pescador. E ele foi junto com Tomé.
Eles adentraram a casa e, num primeiro momento, a gente acha que Jesus, de novo, ia restabelecer a vida àquela menininha. É bom lembrar que quando o desencarne era real, quando o óbito físico havia realmente ocorrido, Jesus não trazia ninguém de volta. Porque isso é uma lei natural, faz parte de um processo. Aos olhos espirituais, é uma libertação. Então, Jesus trouxe aqueles que não haviam tido morte biológica. Eram esses fenômenos que eram comuns à época, né? Um torpor impressionante, no qual a pessoa se fazia anestesiada a ponto de julgarem na desencarnada. Óbito, que não era. Então, Jesus chega na casa dessa menininha e tudo sugere que ele iria restabelecer a saúde dela. Mas ele não restabelece. Ele chega, ora, a mãe está gritando, muito, muito, muito dolorosa. Ele chega, abraça a mãe e diz assim: mãezinha, a morte é a vitória da vida. Vamos abrir aqui, pelo menos eu aqui quero abrir com essa fala. A morte é a vitória da vida. Ou seja, ele já vem para variar, né? Com aquela visão ampla, macro, gigantesca. O espírito agora está livre dessa gaiola de carne que o retinha. Ele agora seguirá sem esse peso, sem viver no mundo de tanta dor, enquanto é o nosso planeta Terra ainda. A morte é a vitória da vida. Aí, a gente tem que lembrar, antes de mais nada, né? E isso já nos consola bastante, né? A morte não existe, né? Nesse sentido do ser sumir e nunca mais por nós ser visto ou encontrado. Ao contrário, os laços de amor só se depuram. E é óbvio que Deus não permitiria que esses laços de amor fossem eternamente separados por uma morte ou qualquer coisa que o valha. De modo algum. Nós sempre estaremos com aqueles a quem amamos, independentemente se estamos encarnados, se os dois desencarnaram, se um já voltou, o outro ainda está aqui. Isso aí é ponto pacífico na nossa doutrina espírita, que é consoladora por excelência. Terceiro ponto. Nós somos ainda muito frágeis. Ponto final. Nós estamos muito mais próximos da linha de largada do que da linha de chegada. É absolutamente natural essa diferença que o Alê tanto pontuou hoje, de modos de vivência entre um e outro, um que tem um luto um pouco mais curto, outro que o luto se expande. Nós somos criaturas ainda que trazemos um corpo psíquico ainda frágil, em formação. Então, enquanto doutrina espírita, eu concordo plenamente com o que disse o Alexandre. A nossa primeira obrigação é sempre consolar, é sempre confortar, é sempre abraçar. Eu vi, uma vez eu estava num velório de um conhecido e eu vi que chegou uma amiga da mãe que perdia um filho. A mãe já era idosa, o filho já era adulto. Ela chegou e falou bem assim: eu não estou aqui para falar nada, eu só vim chorar com você. Abraçou e ficaram as duas ali. Isso é empatia. Paulo diz assim: chorai com os que choram, alegrai com aqueles que se alegram. A gente precisa buscar a compaixão nesse momento com quem sofre. Mas ele está sofrendo faz 5 anos, talvez eu sofra 6 se eu estivesse no lugar dele. Está sofrendo há 8, eu acho que eu sofreria 10. Então é o momento de nos unir no amor, na compaixão, na compreensão, no abraço. Então, independentemente do tempo que dure o luto, o nosso compromisso será sempre abrir o braço e confortar e consolar, estarmos juntos com aquele que chora. Chorai com aqueles que choram, nos diz Paulo de Tarso. Então, acima de tudo, o amor. E, como lembrou a Alê, muito cuidado com discursos muito duros em nome da nossa doutrina espírita, que fazem um grande desserviço nesse momento, e, honestamente, só machucam mais do que consolam. Ao contrário, não consolam nada. Então, muito cuidado. É muito delicada essa etapa. Então, sempre vamos por esse lado, do conforto, do abraço, da compreensão, da empatia sendo gerada naquele momento, na compreensão da dor alheia, né? E o meu último ponto, a gente também, embora essa dor exista, é claro, eu acho que também é confortante nós lembrarmos, eu me refiro isso em relação aos meus avós, que foram pessoas impressionantemente importantes na minha vida, retornaram à espiritualidade há mais ou menos 10 anos, me conforta muito saber que eu encontro com eles durante o sono físico. Eu não me lembro. A minha lembrança enquanto sono, questões oníricas, é horrível, enfim. Mas eu tenho certeza que eu encontro com eles volta e meia. Porque eu acordo com essa impressão
Não me lembro do sono, não me lembro o que ocorreu, mas eu sei que ocorreu. Então, gente, se nos serve também de alento em relação aos entes amados, nós continuamos a encontrá-los enquanto o corpinho nosso dorme. A gente vê isso na coleção André Luiz, na coleção Manuel Filomeno de Miranda, Ivone fala a respeito. Então, também, o próprio Kardec, obviamente, né? Então, também nos serve de muito consolo tudo isso. De minha parte, inicio aqui e encerro aqui. Osório, alguma coisa, meu querido? Muito esclarecedor as palavras aí do Alexandre, enriqueceu mais ainda o conhecimento. Minha ponderação que eu faria é o seguinte: na teoria, é maravilhosa a doutrina espírita, mas nós, como espíritas, nós somos seres emocionais. Hoje nós sabemos que o homem racional, vírgula, ele é, acima de tudo, emocional. Então nós vivemos com emoções. Dentre a perda dos entes queridos, uma das provações mais difíceis são as perdas de filhos. Esse está provado que são as provações mais difíceis, as perdas de filhos. A definição de saudade, que eu já falei na vez passada, que mais que eu entendo é do Chico Buarque, que ele falou: saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Quantas vezes você passar por aquele quarto vai dar aquela dor? Daí, nessa hora da saudade, como a Isilda falou ali, não confundir saudade com inconformismo. Acho que a saudade que chora com o coração é saudável. A saudade que chora com desespero, com lamentação, como o Alexandre falou aí, com remorso, essa saudade é doentia. Então, eu vejo o seguinte: nós temos que viver o luto, é natural, mas não viver em luto. São duas situações diferentes. Eu entendo perfeitamente que o sofrimento é inevitável, mas só que o sofrimento não nos faz crescer. Ele só nos faz crescer se for um sentimento do bem. Um sentimento de sofrimento que eu torne a minha aceitação em resignação, em resiliência. Lógico que eu vou ter a dor da perda, é inevitável. Nós somos seres emocionais. Houve o rompimento de um laço de amor. Ninguém quer perder o amor. Nós somos ainda seres encarnados, como o Fernando falou aí. Nós temos a nossa psique ainda voltada para o emocional muito grande. Então, o luto, ele é natural. Agora, permanecer em luto, sofredor, é outra história. Mas temos que tomar cuidado para isso não tomar corpo e atrapalhar a nossa vida. Lembramos que há uma sintonia entre encarnado e desencarnado. Então, sempre que eu lembrar com palavras, com pensamentos, com atitudes que sejam alegres, que vai fazer bem para quem? Para quem está aqui e para quem foi. No aspecto desses entes queridos, né, é difícil nós entendermos de vez em quando a explicação correta para a morte de um jovem, de uma criança. A espiritualidade, a doutrina espírita nos explica perfeitamente. Muitas vezes veio para a missão dos pais, cumpriu um período curto, uma morte que já trouxe do perispírito algumas lesões e consumou tal. Maravilha a explicação, o esclarecimento. Mas até isso virar consciência, nós vamos penar. É natural, não dá como você não sofrer. Que eu possa saber sempre aquilo que vocês falaram. Concordo com vocês dois. O centro espírita ou a doutrina espírita tem que acolher, esclarecer e confortar. Certas horas, o esclarecimento vai ficar mais para frente. No momento principal é acolher e abraçar, chorar, ficar em silêncio. Talvez seja esse o acolhimento que seja mais importante. O esclarecimento não cabe nessa hora. Então, eu vejo o seguinte, que tentar falar, né, de vida pós a morte é complicado de vez em quando, principalmente se não é espírita. Então, nessa hora, vamos falar no nível que conforte, que console. E nós temos que entender que é mais importante, nessa hora, nós temos um quociente emocional do que ter esse quociente de inteligência. Nessa hora, o emocional tem que estar muito mais aberto do que o inteligente, do racional.
E se eu tiver em dúvida entre o emocional e o racional, que eu fique no equilíbrio, que eu fique no meio, que eu nunca vá errar. E é isso, mais ou menos, as ponderações que eu tinha por hora. Beleza, Osório. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Bruno, diga lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a dor é algo tão peculiar, ela é tão subjetiva que é de cada ser. Não dá para a gente mensurar o tamanho da dor, como o Alexandre bem disse, Fernando e Osório. Eu posso sentir uma dor por 1 ano, 10 anos, ou por essa vida inteira. E é importante frisar também que só sofre, só sente dor aquele que ama. Porque é difícil, né, gente? É muito difícil. Tem dores que são causadas por erros nossos, vidas pretéritas, ou muitas delas nessa vida. Mas tem dores que, independente do que a gente faça, vem acontecer. Que é a palestra de hoje em questão, a morte de pessoas amadas. Então, são para essas dores que o nosso querido Espiritismo traz a sua maior contribuição no que diz a consolação, né? E a primeira delas que o Espiritismo nos diz, está no livro dos Espíritos, no Evangelho: pare de pensar que você é um corpo, você é uma existência que termina no túmulo. Essa foi uma das maiores mentiras que nos foi contada, porque isso a gente paga um alto preço por isso, porque causa muita perda de propósito, depressão, sofrimento nos seres humanos, porque a gente perde essa dimensão da nossa, essa dimensão espiritual, né? Esse tamanho que a gente é, que a gente não é daqui, é um ser espiritual. E a gente aposta tudo nossas fichas nessa crença que Kardec chama de materialismo, né? Que eu sou um conjunto de células, eu nasci aqui e vai morrer aqui. Agora, você imagina a dor de um pai, de uma mãe, que se acreditar nisso, que a vida começa aqui e termina aqui, ter que enterrar um filho. Imagina o tamanho da dor. É para sempre. É eterno. Então, essa é a primeira mensagem que o nosso querido Espiritismo, aquele clarão divino, aquele clarão cósmico, a verdadeira verdade cósmica, nos traz. Você é um espírito imortal, Bruno. E se eu não acreditar nisso, paciência. Na hora que a gente desencarnar, a gente conversa, porque lá vai estar a verdade, né? Então a gente está falando. Nós somos espíritos imortais. A gente sempre fala isso na doutrina espírita. E é isso que a gente acredita, e esse é o alicerce dela. Mas isso tira dor, Fernando? Isso tira dor, Ale? Tira os olhos. Não tira. Não tira. Porque a função do espiritismo não é tirar dor. Porque a dor é inerente do ser humano, no atual conjuntura que a gente vive nesse planeta de provas e expiações. Mas o que o espiritismo veio trazer essa consolação? É tirar o desespero. Isso é diferente. Dor é uma coisa e a gente vai carregar pro resto da vida. Vai carregar. Mas o desespero, sim. Essa é a função nossa aqui, como espíritas, propagando a doutrina que Kardec nos trouxe. Falar, meu irmão, a verdade cósmica é a seguinte: nessa infinito universo, de vários planetas, bilhões, trilhões de vidas, não sei como mensurar. Você vai sentir a dor que você perdeu seu filho, sua filha. Isso vai passar nessa vida? Fatalmente não. Você vai carregar com você. Mas a verdade que a gente vai te dizer é que vocês vão se encontrar, porque o amor é a única e a verdadeira lei do universo de Deus. Então todos nós vamos nos encontrar um dia. E é isso que a gente tem que falar para esse pai, para essa mãe. A gente fala em especial para a Conceição, que diz aqui a Cidinha, a Kelly, a Eunice. É difícil, como o Ale falou, eu não tenho como mensurar a dor delas. É tão difícil, gente. Como o Fernando falou, daquela irmã que foi no velório, o que você veio fazer aqui? Eu só vim para chorar. Então a gente tem que abraçar, vai passar, vai demorar um tempo, mas vocês vão se reencontrar em um determinado momento das suas vidas espirituais, porque essa é a lei de Deus, a lei do amor. E todos aqueles que se amam estarão juntos um dia. Agora a gente está momentaneamente separado, mas um dia a gente vai estar junto. E é tão difícil, né? A vida tem aquela música Trem Bala, né? Acho que muitos já escutaram, né? Determinado momento, chega um ente amado comigo. Em outra estação, esse ente desce. Na outra, entra um ente. E quando esse ente desce, numa estação anterior, é tão difícil, né? É tão difícil para aquele que está deixando o ente e para aquele ente que está descendo na estação. São dores dos dois mundos. Então, é isso que a gente tem que falar.
vocês vão se encontrar, nós nos encontraremos. Essa é a única e a verdadeira certeza. E o espiritismo tira o desespero, mas a dor, não. Por enquanto, não, né? Eu escutei vocês três agora e tem muita coisa que é por isso que eu falo, a gente programa uma coisa e a espiritualidade faz de propósito, né? O Fernando falou algumas coisas, vocês três falaram algumas coisas que são muito importantes, né? O Fernando falou da passagem de Jesus, né, em relação à menina, a morte é a vida, na verdade. E eu me lembrei, eu usei isso já, acho que o Fernando até sabe disso, como nós temos uma parceria agora com o Sérgio, que faz as cirurgias espirituais. Um dia, no bate-papo, eu tomei um susto. E já falei para ele que eu já tomei, que nem eu fiz do Richard, eu já tomei posse da... Você acabou tem áudio, Ale? Tá bem aí agora? Me lembrou muito essa situação. E ele nos falou isso. Falou, muitas vezes a doença é a cura. Mas para quem? Nós não entendemos isso ainda, né? Quando você vai procurar cirurgia espiritual, quando você vai procurar um médico da realidade material, você quer que resolva o problema ali na hora, gente. Eu não quero saber se é para frente, se é para outra vida, que nem o Bruno falou agora. Tá, e aí? Eu não quero, nós estamos vivendo essa realidade aqui. Nós acreditamos. E se não acreditar, a hora que desencarnar vai descobrir. Eu sempre brinco que não preciso provar para ninguém a reencarnação. A hora que desencarnar vai descobrir que está vivo. Nós não precisamos convencer ninguém disso, né? Nós não temos essa preocupação. E vocês três falaram da situação do consolo, que você citou esse exemplo da mãe dessa pessoa e tal. De novo, tem uma passagem que muita gente também cita, e nós descobrimos que, na verdade, a passagem é com a Célia. Eu estou citando a Célia, qualquer dia ela me bate, que eu uso o nome dela. A Célia, para quem não sabe, os pais da Célia eram amigos muito íntimos de Chico, conviveram muito tempo juntos, os fundadores do centro juntos. E quando ela perdeu o primeiro menino, o Telzinho, e ela fala isso abertamente para nós, né? Olha, eu tinha um conhecimento espírita, mas eu perdi meu filho. Eu devolvi meu filho, ponto. O Osório comentou agora. Gente, nós não sabemos ainda, quer dizer, eu não passei por isso, tomara que não passe, mas a dor é imensurável. Então, e ela fala isso, e a primeira coisa que eu fiz, depois que eu retomei um pouco da consciência, mesmo tendo um conhecimento doutrinário, um conhecimento pouquinho da doutrina, eu fui procurar Chico, esperando que o Chico fosse me falar alguma coisa. Falou, vai me dar mensagem, meu filho acabou de desencarnar, vai me falar alguma coisa. Ele simplesmente olhou e falou o seguinte: que difícil, né, minha filha? Me abraça. E chorou abraçado mais de 15 minutos com a Célia. E nós estamos falando isso, gente, é esse sentido. Se Chico, naquele momento, com toda a grandeza espiritual e moral que esse homem tinha aqui encarnado, nesse momento de dor de alguém querido, abraçou quem estava precisando ser abraçada e chorou, nós temos a capacidade, ou nós temos a pretensão de olhar para alguém e falar, Osório, não para de chorar. Bruno, eu sei que você gostava, mas não, abraça e chora, a pessoa está precisando desse consolo que o Osório falou agora, que o Fernando falou, que o Bruno falou. Nós não podemos continuar deixando isso protelar, passando a mão na cabeça, como a Conceição já falou aí, nós estamos dando exemplo dela de positivo, mas vira e mexe, eu falo para ela, não adianta, se ficar sentado chorando, não vai voltar para a realidade material. Continue com a saudade, continue nas suas orações, mas a vida que segue. O Osório falou isso agora. Se nós pararmos a nossa vida em função disso que aconteceu, nós estamos criando dois problemas, para nós e para o espírito que foi, que vai estar se sentindo culpado, porque nós estacionamos a nossa evolução moral e espiritual, que era necessário passar por isso. Simples assim. Quando você começou sua fala, Fer, no sentido de Deus não ia ressuscitar ninguém que realmente houvesse desencarnado, ele podia? Muita gente pergunta isso. Muita gente podia? Claro que podia. Ele criou tudo, faz e desfaz a hora que ele quiser. Por que ele criou lei? Para depois mudar? Para derrogar?
Claro que não. Então é só nesse sentido. Então, se a nossa jornada é nesse sentido, não paremos, né? O Osório foi muito feliz nesse comentário. Não dá para a gente ficar parado, prostrado, porque nós ficamos tristes. Falou, ó, nós podemos viver, passar pelo luto, mas não viver o luto. Achei fantástica a colocação, Osório. Eu acho que é exatamente isso que nós precisamos entender. Maravilha, gente, maravilha. Uma excelente noite, acho que de um bom proveito para todos nós, reflexões muito boas, mas temos que também ir encerrando. A Lê tem outra live daqui a pouco, às 10, depois ele tem outra meia-noite. Vai embora, né, Lê? Então, vamos à última rodada, as considerações finais. Osório, manda lá, meu querido. Eu queria fazer uma complementação no que o Alexandre falou, uma passagem na primeira parte dele, que ele falou que as pessoas perguntam, mas por que aconteceu isso comigo? Eu acho que a pergunta correta é, por que não comigo? Não tem privilegiados. Então, essa pergunta, por que comigo? Você teria que perguntar, mas por que não comigo? O que eu tenho de melhor? 2, por que? Troque o porquê e pergunte o para que aconteceu. É um consolo, é uma forma de consolar. Certas coisas nós nunca vamos ter resposta. A própria espiritualidade já falou. Eles vão até um limite, eles também não têm conhecimento de tudo. Quem dirá nós que estamos aqui? Então, muitas vezes nós nunca vamos encontrar o porquê. Mas vamos entender o para quê. Sei lá, faz parte dos mistérios, né? Dos destinos de Deus, vamos conformar. Eu já vi várias pessoas de outras religiões que perderam 3 filhas, mãe que perdeu 3 filhas com câncer, e elas tinham o quê? Espiritualidade. Acreditavam dentro da religião dela, mas tinha aquela fé, que alguém falou em fé aí, tinha aquela fidelidade. Estava comprometida com Deus, a maneira dela, foi uma forma de ela se resignar, ter a resiliência e sair do luto e tocar a vida. Eu faria mais uma observação só. Fernando, músico, tem o livro Céu e Inferno. A segunda parte do livro Céu e Inferno, para quem não leu, é muito gostosa de ler, que ele conta das experiências muito jovens que morreram, que foram evocados naquela época de Kardec, os espíritos eram evocados para fazer algum estudo, e eles contam como que é a vida de um jovem pós-morte, o consolo que eles trazem aos pais. Então, nessas horas, essas leituras nos confortam, tornam o nosso sofrimento mais tolerável. É isso que eu tinha para falar, e obrigado pela oportunidade de conhecer você, Alexandre. Essas palavras maravilhosas suas vão ficar gravadas na nossa mente. Muito obrigado. Maravilha, meu amigo Osório. Bruno, eu mostrei o violão aqui, Osório, não era para atrapalhar seu raciocínio, não. É que a Ana perguntou, vai ter violão ou não? Eu falei, o menininho já está aqui, ó. Daqui a pouco ele vai chorar um pouquinho. Bruno. Fernando, a gente falando do espiritismo, consolação, né? A gente lembra que essa população nossa do espiritismo, nossa não, dos espíritos, né, de Kardec, ela não é uma consolação infantil, ela é uma consolação assim, mais adulta, mais madura, né? Ela não diz, ó, salvar vai te doer, mas não a morte. O seu ente querido, ele vive ainda, ele vive conosco, e a gente vai ter que aguardar um pouquinho e suportar essa dor intangível de não poder pegar, palpar, né? Porque, como foi dito por um pessoal aí, pelas mães, porque o que dói mesmo na perda, o ente querido, é você não poder pegar, não poder tocar, não poder falar oi, olhar pra cara. Então, nós vamos ter que nos acostumar, suportar essa dor, superar ela, com a certeza da imortalidade da alma e do reencontro. Porque, como já foi dito, o reencontro dos seres que se amam é lei divina. Então, vamos aguardar, esperar um pouquinho, porque é isso aí que o Espiritismo nos diz. E a promessa do Cristo não era que não haveria dor. Nenhum momento falou, Bruno, vai lá, você não vai ter dor. A promessa é que ele estaria comigo em todos os momentos. Se você passa sol, passa chuva, nas alegrias, nas tristezas, nas dores, nas aflições. Porque nesse mundo a gente tem mais dor, aflição do que alegrias, né? Então, ele está lá, eu estou junto. E a certeza da imortalidade da alma, ela dá uma certa tranquilidade para nós, porque é uma certeza de uma manhã melhor. E tudo vai passar, né? Maria falava isso. E tudo nessa vida tem início, meio, fim, é um ciclo da vida.
como o nosso querido Ale falou no começo, a morte é o fim da vida biológica, e não o fim da vida espiritual, porque a verdadeira vida é a vida imortal do espírito, e é essa que a gente acredita. Então, por hoje, da minha parte, é só. Obrigadão a todos. Ale, um abraço aí. A gente que agradece, meu querido, a gente que agradece. Bom, eu vou cantar um trechinho de uma música, então, e a gente volta com o Ale para as palavras finais dele e a gente se despede. Vamos lá? Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus sofrimentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Muito bem, gente. Vamos chegando então ao nosso último encontro deste ano. Acho que não poderíamos encerrar com noite de segunda-feira melhor do que esta. Acho que foi a espiritualidade que apagou a luz de Pederneiras há 2 segundas. Bom, não, vamos levar para o último encontro das Itas, o nosso Ale. Foi uma beleza, Ale. Muito obrigado, cara. Com certeza você receberá novos convites para o próximo 2021 para vir ter conosco de novo. É um irmão, é um parceiraço já. Então, desejamos a todos que nos acompanham aqui às segundas, todos da página do Amigos do Bem, todos juntos, porque todos acompanhamos tudo, né? Então, um excelente 2021 para todos. Muita fé, muita esperança, e a gente segue firme, porque o Mestre Cristo Maior continua no leme. Então, muito obrigado, Ale. As suas palavras finais, meu irmão. Bom, gente, é um assunto sempre muito delicado, né? Muitos comentários de quem passou pela situação, e aquilo que a gente sempre disse, vocês três falaram, a mesma coisa que nós conversamos, não dá para a gente mensurar, né? Não dá para a gente ter essa ideia, e acho que nós nem devemos ter essa pretensão, né? Acho que realmente os 4 falaram muito parecidos em relação a essa sensação do consolo, que é o que a pessoa que se despediu, que se separou momentaneamente dessa pessoa, está precisando ouvir. E gratidão imensa pelo convite, por estarmos juntos hoje. Muita gente está perguntando, acho que o pessoal daí, da página do Amigos do Bem, gente, nós estamos tudo misturado. O Fernando manda as coisas para a gente aqui, ele coloca aqui junto. A dona Aquilina está aí, eu estou vendo um monte de gente conhecida participando. Mas a página tem, essa semana nós só temos atividade na quinta de manhã, que é o Evangelho no Lar, que foi uma surpresa. Eu falo que são umas coisas que acabam aparecendo sem querer. 7 horas da manhã, 7h30, muita gente pedia, nós começamos a fazer, muita gente está acompanhando. Então, essa semana nós temos só essa atividade. Aí, a partir de segunda, volta o ritmo normal, né? Segunda também a gente faz só meia horinha, o Fer já participou dos 2, tanto do Parábola como do Sermão do Monte.
Nós temos palestra terça, temos tudo na quarta. Esse ano nós vamos mudar a sexta-feira para quinta, para esses bate-papos que nós falamos. Fica o convite. É aquilo que eu falei, gente, eu vou repetir para todos, quando o Fernando comentou com a gente a respeito da página, e eu acabei até durante a palestra falando de palestrantes e tal, e hoje o Rafael Papa foi muito feliz num comentário na página dele, quem quiser entrar, entra, ele fez um comentário muito bacana a respeito disso, de que, infelizmente, ainda nós temos esse tipo de pensamento, porque nós estamos vivendo em prova de expiação. Que, olha, será que lá tem mais curtida que a minha? Compartilha a minha, não compartilha no outro, põe lá. Se nós pensarmos assim, gente, aí fica complicado. O objetivo maior que tem, e a ferramenta, como nós falamos no começo, é para que a gente consiga levar o que nós acreditamos ser bom, e não é tudo, vou repetir o que eu tenho falado em várias lives que a gente tem participado, com a história da pandemia, nós tivemos muita coisa bacana, mas nós tivemos muita coisa ruim. Por si só, vai se excluindo, vai se acabando, porque não oferece o que tem. Mas tem muita coisa boa. E o que é de bom, gente, é para ser compartilhado sim. E não é para a página de Tararé, de Itaberá, de Pederneiras, de Bauru. É a mensagem que precisa chegar, gente. Nós ainda estamos equivocados, ainda achando que o mensageiro é mais importante. Nem Jesus não teve essa preocupação, que se colocou uma humildade absurda falando disso. E nós estamos vendo palestrantes, páginas, mais preocupados com a mensageira do que com a mensagem. Se nós acreditamos que os trabalhos que estão sendo feitos às segunda-feiras que a gente acompanha são bons, que nós estamos falando, longe de falar que nós somos melhor que alguém, gente, nenhum de nós quatro, nem a página daí, nem a daqui, mas se nós acreditamos que estamos fazendo esse trabalho de maneira dentro da nossa capacidade de entendimento, de uma forma que esteja atingindo corações, como atingiu a Conceição, de outras pessoas que nos acompanham, que acompanham a página de vocês, que dividamos isso. Mas sem esses milindres, sem essas bobagens, que não cabe mais, né? Nós já passamos, ou deveríamos ter passado por isso. Então, que em 2021 tenhamos muitas outras oportunidades de estarmos juntos, de estarmos dividindo e compartilhando o que nós acreditamos ser o melhor. É que, afinal, brincamos agora um pouquinho, não preciso convencer ninguém de reencarnação. Todo mundo vai reencarnar, todo mundo vai descobrir que é espírito imortal. Mas que, se eu acredito, sempre falo isso para meus filhos, se eu acredito que a doutrina me fez bem e me faz enxergar a vida com outros olhos e me impulsiona a melhorar, a ser um ser melhor, eu quero que as outras pessoas também, pelo menos, conheçam, que tenham a oportunidade de falar, ó, você tem razão ou não é isso, eu vou para outro caminho. Mas que a gente consiga compartilhar o que nós acreditamos ser de melhor. Obrigado de novo a vocês três, a página, pelo convite. Foi uma noite extremamente agradável. Quem acompanhou com a gente, não consegui acompanhar todos, depois eu tento responder, que eu estava impreciso aqui, acabei não conseguindo responder a todos lá. Tá bom, gente? Maravilha. Ale, muito obrigado, cara. Foi uma noite agradabilíssima. Realmente, ano que vem nós temos que fazer dobradinhas de novo, porque você vem com uma fala simples, uma fala que traz reflexões, e a ideia do nosso singelo encontro das vidas é esse: refletirmos a respeito de um tema, buscando a nossa doutrina, buscando Kardec, e assim a gente vai desenrolando. Foi uma alegria tê-lo aqui, foi uma alegria ter toda essa galera do Amigos do Bem, que eu fui reconhecendo, que eu também estou lá volta e meia. Abraço para todos vocês, meus queridos. Tenham todos um excelente 2021, uma virada de ano muito bacana, e seguimos juntos, seguimos fortes, unidos somos mais, essa é a ideia. Osório, Bruno, feliz ano novo para vocês, meus queridos. Nós vamos nos falando, na outra segunda é nós. Ale, estamos juntos sempre, vamos falando ainda até. Ninguém vai dar feliz ano novo para vocês, que a gente ainda se fala dia 30, dia 29, comenta uma coisa, comenta outra. Dia 31 a gente dá feliz ano novo, né? A gente é parceiro, já está todo mundo junto. Então, muito obrigado. Foi uma noite, foi uma segunda-feira top, e para a gente aqui, com certeza, vai ficar na nossa memória do Encontro das Vidas. Muito obrigado a todos, gente. Jesus abençoe a noite de todos vocês. Excelente descanso, excelente semana. Continuamos juntos. Beleza? Grande abraço. Fiquem com Deus.